Olá! Investir R$ 1.000 por mês parece um grande desafio? Bem, hoje vamos mergulhar num guia bem prático, baseado em recomendações de especialistas para transformar essa meta numa carteira de investimentos bem diversificada e inteligente. Então, a grande questão é essa. Como investir R$ 1.000 por mês? Essa é uma dúvida que, olha, aparece o tempo todo para quem está começando. A gente vai desvendar aqui, passo a passo, uma estratégia bem eficaz para fazer essa quantia virar um patrimônio cada vez maior. Ok, o nosso roteiro aqui é bem simples e direto. A gente começa com o ponto de partida. Depois, entra na grande divisão estratégica, o 70-30. Na sequência, a gente vê como construir a base segura da carteira para então buscar um potencial maior e, no final, a gente amarra tudo no resumo do plano. Vamos lá? Certo, vamos começar pelo começo, que é a parte mais importante de todas, o ponto de partida. Antes de investir um único centavo, é fundamental entender duas coisas: o perfil de quem investe e, principalmente, qual é o grande objetivo por trás desse investimento. E aqui tem um ponto-chave. Vale deixar bem claro que a carteira que a gente vai ver foi desenhada para um perfil que chamamos de moderado, ou seja, alguém que até aceita um pouquinho de risco para buscar uma rentabilidade maior, mas com foco lá na frente em acumular patrimônio. Pensa bem, se a meta fosse comprar um carro no ano que vem, nossa, a história seria completamente diferente. Agora sim, vamos para a decisão que é a espinha dorsal de todo o resto do plano. A grande divisão. 70-30. Esse é o primeiro passo estratégico de verdade, porque é aqui que a gente define o equilíbrio entre segurança e risco da carteira. E como funciona essa divisão na prática? A maior parte do bolo, 70%, vai para a renda fixa. Os outros 30% a gente direciona para a renda variável. A ideia aqui é justamente essa, buscar um equilíbrio, sabe? Ter uma base bem sólida, mas com um pezinho no acelerador do crescimento. A lógica por trás de cada fatia é bem clara. A renda fixa, com os 70%, é como se fosse o alicerce da casa, sabe? É a parte que traz segurança e previsibilidade. É a base de tudo. Já a renda variável, essa é a pimenta da carteira. É a porção que vai buscar um potencial de crescimento bem maior, podendo acelerar bastante a acumulação de património. Beleza, então vamos mergulhar nesses 70%. A questão agora é como exatamente aqueles R$ 700 vão ser distribuídos dentro da renda fixa para a gente conseguir de fato construir essa base segura. E olha que interessante, a diversificação não para por aí não. Dentro da própria renda fixa, a estratégia é dividir o dinheiro em 3 caixinhas diferentes. Isso protege a carteira contra vários cenários da economia. Tem o pós-fixado, que acompanha os juros, o atrelado à inflação, que protege nosso poder de compra, e o pré-fixado, que já trava uma taxa de juros desde o começo. E na prática, como fica essa conta? Dos R$ 700 da renda fixa, a maior fatia, R$ 400, que dá 40% do investimento total, vai para o pós-fixado. Os R$ 300 que sobraram, a gente divide em dois: 150 para se proteger da inflação e os outros 150 nos pré-fixados. Simples assim. Tá, mas onde se encontra isso tudo? Bom, um caminho bem conhecido é o Tesouro Direto. Lá tem o Tesouro Selic, que é o nosso pós-fixado, o Tesouro IPCA+, e o Tesouro pré-fixado, bem direto. Outra opção são os CDBs dos bancos, que seguem a mesma lógica, pagando uma porcentagem do CDI, ou inflação mais uma taxa, ou aquela taxa que já vem travada. Certo, base segura construída. Agora vamos para a parte que busca mais emoção, mais potencial de crescimento. Chegou a hora de alocar aqueles 30%, os R$ 300 que faltam, na renda variável. Olha, com o aporte mensal de R$ 1.000, a recomendação é não complicar demais, sabe? O ideal é manter o foco em ativos que são mais acessíveis e mais conhecidos. Por isso, essa estratégia se concentra em 2 classes de ativos aqui no Brasil mesmo: ações de empresas e os famosos fundos imobiliários, os FIIs. E a divisão desses R$ 300 é super equilibrada, bem meio a meio. R$ 150 vão para os fundos imobiliários, que têm aquela vantagem de geralmente pagar uma espécie de aluguel todo mês, e a outra metade, também R$ 150, vai para ações, pensando tanto na valorização do capital quanto em receber parte dos lucros, os dividendos. E aqui vão umas dicas de ouro para ajudar na escolha. Para os fundos imobiliários, uma boa é buscar os fundos base 10, que têm cotas que custam perto de R$ 10, o que facilita muito a compra.
Para as ações, a prioridade é empresas que são boas pagadoras de dividendos e que atuam em setores mais parrudos, sabe? Setores perenes, como o elétrico, seguros e financeiro, que tendem a ser mais resilientes mesmo durante crises. Certo, a gente viu cada pedacinho do quebra-cabeça. Agora vamos juntar tudo e ver a foto completa. Chegamos ao resumo do plano, que nos dá a visão geral da carteira de R$ 1.000 por mês. Esta tabela consolida toda a estratégia, deixando bem claro para onde vai cada real. R$ 400 em pós-fixado, 150 em ativos de inflação, 150 em pré-fixado e na renda variável 150 em fundos imobiliários e 150 em ações. Pronto, o total fecha nos R$ 1.000, tudo bem distribuído, 100% alocado de forma diversificada. E o ponto mais importante para se guardar é exatamente este. Essa carteira serve como um ótimo norte para começar. Não é uma regra absoluta, uma receita de bolo, mas sim um guia, um ponto de partida bem estruturado para iniciar essa jornada. Isso nos leva a um lembrete vital. É fundamental que essa estratégia seja sempre ajustada para a realidade de cada pessoa. Os objetivos, a idade, a tolerância ao risco, tudo isso é individual. A carteira de investimentos deve ser sempre um reflexo dessas particularidades. E assim, a gente encerra com uma reflexão. Depois de analisar este plano, a pergunta que realmente importa é: qual é o objetivo financeiro de quem investe? Ter clareza nesta resposta, esse é o verdadeiro primeiro passo para qualquer estratégia de investimento que queira ter sucesso.